Sejam todos bem-vindos em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, para mais um estudo sobre a nossa doutrina espírita, através do livro dos Espíritos também. Muito bem, nós estamos quase finalizando aqui a questão do capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. E hoje, o subtítulo de hoje, que nós vamos estudar aqui, chama-se Propriedades da Matéria. Nós vamos diretamente para a pergunta 29, mas antes, eu mais uma vez quero pedir a todos os irmãos que não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal e apertar aquele sininho para vocês receberem as notificações. Peço também que compartilhem com o maior número possível de pessoas para que esse estudo, esses nossos estudos cheguem ao maior número de pessoas. É muito importante isso. Que Deus nos proteja, todos nós. Muito bem. A pergunta 29 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez assim: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Repetindo, pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Então, antes de responder isso aí, nós vamos tentar entender essa questão do que é ponderável, né? Ponderável é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser pesado, que pode receber algum valor, né? Então tudo isso é ponderável, que pode ser tocado, medido, pesado, tudo direitinho, entra nesse conceito aí de ponderabilidade. Então a pergunta foi assim: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? É como se Kardec, na verdade, tivesse perguntado assim: todas as matérias são ponderáveis? Podem ser medidas, podem ser pesadas? É mais ou menos assim que ele quis perguntar. Porém, o Kardec, até este ponto, ele deve ter esquecido, ou quero crer que ele, como o seu espírito científico de pesquisa, ele sempre esmiuçava ao máximo tudo que ele queria saber. E o Espírito de Verdade tinha dito que existem determinados tipos de matéria que a gente não tem nem noção. Matérias talvez é matéria e não é ponderável, são totalmente ponderáveis. Ele não falou que a matéria existe em estados que desconhecemos. Quais são os três estados da matéria? Sólido, líquido e gasoso, né? E existe, né, outros tipos de matérias nesse universo de nosso Deus que nós desconhecemos. Mas ele insistiu na pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E o Espírito de Verdade respondeu assim: da matéria como a entendeis, sim. Vai bem, da matéria como a entendeis, sim. Como é que nós entendemos a matéria? Isso aqui é matéria, essa mesa é matéria, essa parede aqui é matéria, e vai por aí afora. Então, da matéria como nós entendemos, como os nossos 5 sentidos humanos captam, sim. Não, porém, da matéria considerada fluido cósmico universal. Aí o Espírito da Verdade foi lá atrás, voltou a falar sobre aquela matéria básica, de onde tudo se cria, tudo se transforma, graças à força da vontade de Deus, nosso Jesus Cristo, e aqueles grandes espíritos que também trabalham com o Pai, que sabem manipular esse fluido cósmico universal e criar muitas coisas, planetas, tudo enfim que está nesse universo, que nós não temos condição de medir, não é mesmo? Aí ele fala assim: a matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Olha bem, a matéria que constitui esse fluido cósmico universal, de onde tudo provém, consoante com a vontade de Deus nosso Pai, essa matéria nos é imponderável. Olha bem, falou para nós. Ele diz: vos é imponderável. Ponto. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, meus irmãos, apesar desse fluido cósmico universal ser imponderável para nós,
de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o que disse aqui o Espírito da Verdade, sim, né? Agora, porém, para eles não. Para os grandes espíritos, não. Agora, então, para nós, esse fluido cósmico é imponderável. Nós não temos como medi-lo, aferi-lo, pesá-lo, não temos como fazer isso. Agora, nem por isso ele deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Nem por isso ele deixa de ser o princípio dos nossos corpos físicos, do nosso planeta Terra, da nossa água, das nossas plantas, vegetais, dos nossos animais, de tudo que existe aqui e de tudo que existe no universo que nós não conhecemos. Então, Kardec, dando continuidade, ele vai lá para a pergunta número 30. Ele faz assim, ele pergunta assim, da seguinte forma: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Observe vocês que Kardec sempre parece que está querendo, ele não está acreditando, está perguntando mais e mais, e nós vamos ver perguntas aqui que os espíritos respondem assim: nós já dissemos isso para você. Parece que o Espírito da Verdade fala assim: olha, isso eu já te falei. Você está insistindo em algo que eu já falei. Nós vamos ver para frente aí, no decorrer desses nossos estudos. Então, a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Repetindo, resposta: de um só elemento. Que só elemento é esse, meus irmãos? Aquele fluido cósmico universal cuja matéria é imponderável para nós, de acordo com o que nós entendemos de matéria. Entenderam isso aí? Muito importante. Tá? Muito importante entender isso aí. Continuando, os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva, do fluido cósmico universal. Este corpo aqui, esse planeta Terra, tudo que existe aqui, que a gente hoje pode pegar, pode medir, pode sentir, pode aferir e atribuir valores, inclusive, né, são oriundos dessa matéria primitiva. Tá? Então, todo o corpo, você pega ali assim, um bloco de granito, uma rocha, isso é nada mais e nada menos do que transformação daquela matéria primitiva. Imagine vocês uma montanha rochosa, imensa, de onde você vai lá, explode, tira brilhos para fazer suas construções e tudo que você quiser fazer. Aquilo ali, o que é aquilo? Simplesmente transformação da matéria primitiva, do fluido cósmico universal. Os grandes espíritos do Senhor, os grandes missionários de Deus, inclusive Jesus Cristo é um deles, trabalhando toda essa matéria primitiva aí, meus irmãos, foi assim que deram forma e criaram todo esse nosso sistema planetário. Não vou falar de outros não, porque eu não conheço os outros, vou falar do nosso. O nosso sistema planetário, o nosso Sol, a nossa Lua e os planetas que nós temos conhecido, que fazem parte. Então, um dia, por ordem de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, esses espíritos fantásticos, de idade inimaginável, chegaram aqui nesse espaço, estava vazio, não tinha nada. Aquela coisa vazia, vazia. E usando os recursos mentais deles, que eu não sei quais são, eles foram dando forma, utilizando esse fluido cósmico universal, aglutinando, formando, como verdadeiros alquimistas, né? Imagine vocês aí como deve ter sido isso aí. O desvio e a concentração, a transformação de grandes quantidades desse fluido cósmico para dar origem aí a essa maravilha dessa nossa casa, nosso planeta Terra, que nós destruímos do jeito que destruímos, né? Vamos ter que pagar por isso, né? Isso tem custo, né? Olha o trabalho que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e os grandes missionários que estão com Ele, lado a lado com Ele, têm para conosco, para nos colocar nos eixos, para nos colocar no trilho, nos trilhos da vida, para que possamos evoluir, né? É muito trabalho. Então, ele pergunta também assim: de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Olha só que interessante, né?
Quais são essas propriedades da matéria? Vamos lembrar. Primeiro, nós já sabemos que a matéria ela existe em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E tem 8 propriedades que são comuns a todas as matérias. Matérias que nós entendemos, tá? Matéria da maneira como nós entendemos e possamos, com os nossos 5 sentidos humanos, entender e compreender. Então, pesquisando aqui na internet, eu achei essa resposta muito interessante. As 8 propriedades gerais da matéria, as 8 propriedades gerais comuns a todas as matérias são massa, extensão, divisibilidade, impenetrabilidade, compressibilidade, descontinuidade e inércia. Então, todas as matérias, independente do estado que ela esteja, essas propriedades aqui são comuns a todas elas. Entenderam isso aí? Então, voltando para lá, porque aqui já teríamos que entrar para a química. E, lamentavelmente, eu não sou professor de química, gostaria de ser, acho maravilhosa a química, mas não sou. Então, não vou aprofundar muito, não vou muito nessa seara aí. Vamos ficar com o que o Espírito da Verdade está nos dizendo. A pergunta 31, então. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Moléculas elementares, sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então é isso que nós estamos entendendo e temos que entender. É o fluido cósmico universal sendo transformado de acordo com o que quer quem pode, eu falo assim, com o que quer quem tem poder de querer e de decidir. De criar, por exemplo, muitas moradas. O que nosso Jesus Cristo falou? Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então é muita morada mesmo. Imagina como trabalham os grandes Deus e os grandes espíritos, os grandes seres angélicos que estão ao lado dele, para construir para nós tantas moradas, diversas moradas, muitas moradas, moradas que são como salas de aula, consoante ali com o grau em que está cada aluno. Entenderam aí, meus irmãos? Aqueles alunos muito atrasados estão numa escola mais pesada, de um nível mais pesado. Aqueles alunos mais adiantados estão numa casa um pouco melhor, que vai desde um planeta feliz, um planeta ditoso, ou até um mundo espiritual, uma dimensão espiritual também feliz e ditosa. Muito bem, então nós chegamos aqui até a pergunta 31 e vamos ficando por aqui porque tem mais algumas perguntas para terminar esse estudo. Então essa aqui é uma parte do final desse subtítulo aí, Propriedades da Matéria. Por enquanto é o que nós temos a dizer, é só o que temos a falar para vocês. Eu agradeço a todos vocês, em nome de Deus e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos nós.